Nós paramos na página de número 54, né? Estamos falando sobre a inerrância da Bíblia. Nesse capítulo 2, falamos, então, sobre autoridade. E começamos a falar sobre a inerrância. E aí, vimos... Deixa eu lembrar aqui. Letra A, todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. E agora, página 54, letra B, ainda falando sobre inerrância, duvidar das palavras das Escrituras e desobedecer a elas equivale a duvidar de Deus ou desobedecer a ele, né? E aí é interessante porque ele vai descrever que duvidar, ali no primeiro parágrafo, duvidar de qualquer palavra da Bíblia ou desobedecê-la equivale a duvidar do próprio Deus ou desobedecê-lo. Portanto, Jesus pode repreender seus discípulos por não acreditarem nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele cita Lucas. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Então, se a gente parte do pressuposto de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, então ela é a voz do próprio Deus, é o próprio Deus falando. Né? Há quem diga que é o próprio pensamento de Deus, né? É claro que a gente não pode achar que a Bíblia ela contém resposta de todas as coisas do universo. Não, isso não. Mas no que ela se propõe, ela tem resposta para tudo. Até porque tem coisas que Deus não revelou. Né? O texto de Deuteronômio 29, que a gente cita com frequência aqui, né? Então, existem coisas que Deus não revelou. Então, se ele não revelou, significa que existem muito mais coisas que estão obscuras para nós. Então, não podemos limitar Deus às Escrituras, mas as Escrituras revelam o próprio Deus. Tá? Então, o autor está dizendo que desobedecer a palavra do Senhor, desobedecer a Bíblia, né? O que ela... E aí é importante a gente separar o que é descritivo de normativo. Então, tem textos que são descritivos, ou seja, eles descrevem uma passagem. Por isso que a gente tem que entender contexto próximo, contexto remoto, né? Não extrair o texto de um contexto e achar que aquilo ali tem um significado isoladamente. Né? A gente pode até chegar ao significado, mas fora do seu contexto, ele pode ser mal interpretado. É aquilo que eu digo. Pega Filipenses 3:14, se não for a memória, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo, no contexto, tu olha só para o versículo e diz, olha, vou romper, vou avançar, vou conquistar. Mas tu olha para o contexto, Paulo está dizendo, poxa, eu sei passar fome, gente. Né? Eu sei passar por privação. Então, ele pode essas coisas naquele que fortalece ele. Então, tem coisas que, fora do seu contexto, podem dar o que a gente chama de exegese. Né? Exegese é colocar no texto aquilo que o texto não diz. Então, exegese é extrair do texto o que o texto diz. A exegese é colocar o que ele não diz. E aí é muito fácil, né? Quando a gente saca um texto do seu contexto, colocar algo no texto que ele não está dizendo. E aí, sim, saber diferenciar o que é descritivo de prescritivo. Então, descritivo é uma passagem lá que ele está descrevendo, um relato da vida de Saul, de Davi, de Samuel, né? Agora, o prescritivo é algo que ele prescreve como lei, como mandamento, como juízo, e aí a gente precisa entender. E aí sim, estamos diante de uma lei, de um mandamento, de um juízo, e desobedecer isso é a mesma coisa que desobedecer o próprio Deus. Tá? Ele segue ali dizendo, adiante, desobedecer aos escritos de Paulo equivalia a se expor à disciplina da igreja, como, por exemplo, a excomunhão, ao castigo espiritual,
ao castigo de Deus, isso é, o que parece significar o verbo na voz passiva, será ignorado, né? Em 1 Coríntios 14, 38. E aí ele diz, por outro lado, Deus se alegra com todo aquele que treme diante da sua palavra. Então, olha só, mesmo que seja uma palavra vinda de um apóstolo, ela ganhava, né, como a gente viu na semana passada, ela ganhava a autoridade de palavra de Deus. Né? Mesmo quando Paulo dizia, digo eu, não o Senhor, autoridade de palavra de Deus, porque ele estava falando, né, com a sua autoridade apostólica. Tá? Mais adiante, ele basicamente, deixa eu ver aqui, onde é que está aqui? Depois, próximo parágrafo. Por toda a história da igreja, os maiores pregadores têm sido aqueles que reconheceram que sua autoridade não vem deles mesmos e que têm percebido que a sua tarefa é explicar as palavras das Escrituras e aplicá-las claramente para a vida daqueles que os ouvem. A origem do poder de sua pregação não era a proclamação de suas próprias experiências cristãs ou de outros, nem de suas próprias opiniões, ideias criativas ou capacidade retórica, mas das palavras poderosas de Deus. E aí tem algo interessantíssimo, né, gente? Por exemplo, dois nomes do século XVIII, como Charles Spurgeon e Jonathan Edwards, os caras liam os sermões deles. Eles não pregavam da forma como a gente prega hoje, né? Tu vai lá, escreve um tópico, explica o tópico, né? Vai indo, fazendo essa explanação da forma, valorizando mais a retórica, né? Então, como é que a gente tem acesso hoje? Existem livros com todas as mensagens de Charles Spurgeon, né? O famoso sermão aquele de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele é um livreto de 23 páginas, ou seja, ele escreveu o sermão todo e leu o sermão. Né? Por quê? Porque o poder não estava nas palavras do pregador, nem na sua retórica, estava justamente na palavra de Deus. Né? E precisa continuar na palavra de Deus. Ou seja, nós somos, naquela visão de arauto, né? Apenas transmitimos a mensagem do rei, da forma como ela é, sem tirar e sem pôr. Tá? Então, ele diz aqui, eles basicamente se levantavam no púlpito, apontavam para o texto bíblico e diziam na prática à congregação. É isso que o versículo quer dizer. Estão vendo? Então, creiam nele e lhe obedeçam de todo o coração, porque o próprio Deus, seu Criador e Senhor, é quem está lhes falando isso hoje. Somente as palavras das Escrituras podem dar esse tipo de autoridade à pregação. Então, fechando esse primeiro tópico, e aí abrindo, se alguém quer comentar alguma coisa, né, a respeito do poder das palavras das Escrituras, porque ela é a voz do próprio Deus. Então, nós não precisamos, é claro que, né, uma boa pregação, tu vai usar ferramentas, por exemplo, né, a introdução é fundamental para que a gente consiga, ainda mais época muito diferente de Spurgeon e de Jonathan Edwards, ou de John Wesley, né, que hoje a gente concorre, um pregador concorre com o celular, concorre com tantas distrações que tem num culto. Naquela época não tinha, então as pessoas iam para uma igreja e elas ficavam concentradas ali, né? Hoje, durante um culto, a gente tem muitas distrações que acabam, né, sendo concorrentes para o pregador. Então, e isso faz com que a nossa homilética, né, a forma de pregar, precise de algumas estratégias, o gancho da introdução, usar exemplos do cotidiano, mas nada disso é suficiente se a mensagem não for a da palavra de Deus. E principalmente, né, em relação ao evangelho. Uma coisa que nós precisamos sempre, como mensageiros e pregadores, lembrar que a nossa mensagem precisa ser o evangelho, a todo instante. A gente pode fazer uma boa exegese de um texto, né, de qualquer outra passagem, mas a gente precisa sempre apontar para o evangelho. Né?
É o evangelho que precisa ser pregado, o evangelho que precisa ser anunciado. As pessoas precisam ouvir o evangelho. A gente sabe que, por mais que nós tenhamos aqui muitos anos de fé, nós precisamos constantemente ser lembrados do evangelho. Tá? Pode falar, pastor Tiago. Paz para todos, né? Me atrasei um pouquinho. Falando sobre isso que o pastor está dizendo, sobre apontar para o evangelho, né? A gente via muito disso, palavras desconectadas, né? Pegando passagens do Antigo Testamento e aplicando elas sem entender que elas são sombras do Novo, né? Então, não que nós não podemos usar o Velho Testamento, né? Mas tem que ter esse entendimento que ele tem que apontar, né? No decorrer da mensagem, a gente pode até construir algo, né? Dentro de uma passagem do Antigo Testamento, mas ela tem que apontar, né? Para o Evangelho. Ela é sombra daquilo que nós estamos vivendo, né, e sombra daquilo que Jesus e depois o Novo Testamento veio trazendo, né. Então, às vezes eu, né, nessa transição, né, de cultura neopentecostal para para onde nós estamos hoje, num momento ali eu cheguei a pensar, então não posso mais usar o Velho Testamento, né? Não é isso, né? Então a gente vai percebendo, vai aprendendo que sim, pode continuar usando, mas não desconectado do contexto maior que é apontar para o evangelho, né? Exatamente, né? A antiga aliança, ela tudo tem um porquê ali, né? Uma tipologia, um apontamento para a nova aliança. Né? Então, os próprios profetas, ele citou aqui, né? Quando os discípulos custavam entender o que os profetas falavam. Né? Um bom exemplo é Jesus a caminho de Emaús com os discípulos, dizendo, né? Olha, explicando tudo que Moisés e a lei falavam a respeito dele. Ou seja, tudo apontava para o Messias, para a redenção de Israel, né? E claro, né, e eu acho que não só neopentecostal, mas digamos assim, é uma tentação que todo pregador sofre de tentar, né, extrair do texto coisas que às vezes não tem no texto, né? Achar, né, passagens mirabolantes, revelações mirabolantes, e aí usar o texto de forma isolada e não atentar para esse apontamento para o Novo Testamento, principalmente para a Nova Aliança. Tá? Pode falar. A gente foi ensinado, vamos dizer assim, dessa forma, né? Tu pegar o texto e tirar, às vezes, horas até ali, refletido só naquele texto, e aí buscar uma palavra rema, né? O que se falava, né? Buscar uma revelação que Deus vai dar, parece que só para ti, né? E aí é claro, acontece as viagens, os erros e talvez até heresias em algum momento, né? Exato. Porque não era ensinado a olhar para o contexto maior, né? Mas tu olhava só para aquele texto ali, isolado, né, do Antigo Testamento e sem fazer as conexões necessárias, né? Exatamente. Essa questão do rema é muito isso, né? É uma revelação, parece que uma revelação única, que ninguém recebeu em 2000 anos de cristianismo, ela deu um insight ali, e aquela pessoa foi iluminada e recebeu aquela revelação. Pode falar, Erson. Graças e paz, irmãos. Essa questão de pregação, formulação das pregações, eu venho pregando há algum tempo já, e sempre desde o princípio, no começo, quando eu comecei a pregar, uma das coisas mais importantes realmente que veio ajudar bastante foi a questão da homilética, da hermenêutica, né? O esqueleto da pregação, tu ter uma orientação daquilo que você antecipa antes de subir no púlpito, né? O que eu sempre priorizo também, falo de mim, questão como passou ali, ali nos parágrafos anteriores, né? Deus se alegra com todo aquele que treme diante de sua palavra, né? Eu já vejo assim, não como ter medo, mas sim o temor, né? Temor. De você saber o que você está levando, e que você pode, de repente, também transmitir algo para as pessoas, muitas vezes, que não seja uma coisa que vai arrancar a emoção das pessoas, mas sim que dê uma lógica, né? E eu vejo isso hoje faltando,
em cima dos púlpitos, as pessoas trazendo muitas teorias, muitas coisas desconexas, né? E claro que nem o irmão Tiago ali falou, a questão do Velho Testamento a gente tem que ter muito em consciência, né? Que o Velho Testamento você pode, eu vejo assim, quando eu vou formular uma pregação, ele é muito importante, o Velho Testamento, mas que sempre culmina em Jesus Cristo, né? Exato. E isso também não nos impede, eu vejo, a gente tem que tomar um cuidado, agora eu falo pelo outro lado, da gente não se engessar muito, né? Daqui a pouco a gente vai ser muito frio em nossas pregações, vai ser muito pautado, né, nas coisas. Isso também é um extremo ruim, vamos dizer assim, né? Tudo que é extremo é ruim. E a gente viu o próprio Jesus também, quando ele ensinava, usando coisas do dia a dia, coisas simples, né? As parábolas, isso é um grande exemplo, né? E isso não nos impede, muitas vezes, de numa pregação a gente poder usar algo, mas que isso não seja o centro, né? Que sempre Cristo seja o centro das pregações. A gente tem visto as pessoas valorizando muitos profetas do Velho Testamento, e valorizando e deixando Cristo meio de lado, né? Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo e a todo dia aprende mais, e eu acho que tudo isso é Espírito Santo e o temor à palavra, né? E cada momento que a igreja passa, de cada época, cada década que a igreja passa, as necessidades são diferentes. Hoje existe um povo sedento por ouvir coisas que os agradam, né? E as igrejas estão se moldando a esse povo, né? A gente não pode perder a essência, né? De ficar dentro do evangelho, que é Cristo, que é pregar aquilo que Cristo ensinou. E é complicado. A gente, quando toda vez vai formular uma pregação, a gente se preocupa, né? A gente se preocupa com tudo isso. Às vezes não arranca nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, mas a gente sabe que foi pregada a palavra, né? A gente crê assim, né? Mas a gente tem que cuidar, muitas vezes, para não ficar muito fria as nossas pregações também, né? Tem os extremos, né? Exatamente. Pastor Tiago? Só pegar um link com o que o Verso falou, de Jesus usando as parábolas, as questões do dia a dia, né? A gente tem um exemplo não legal, vamos dizer assim, de Paulo em Atos, né? Lá na Grécia, né? Onde ele faz toda uma retórica, usa o altar do Deus desconhecido, né? Usa, vamos dizer assim, de meios, né? Para tentar evangelizar, e ele não logra nenhum fruto, né? E aí, depois, em Coríntios, a gente vê ele, começo de Coríntios, ele falando que eu vim a vocês não com palavras né, bonitas, não lembro da palavra exata, né, mas eu venho a vocês agora, né, eu não me baseei em palavras assim, da minha própria sabedoria, para que o Espírito Santo falasse, né. E aí tu tem um exemplo, né, de que antes em Atenas, ele tentou usar, né, o altar ali do Deus desconhecido e toda a retórica que ele tinha, né, a inteligência dele, e ele não logra nenhum fruto naquilo, né. Exato. E aí, quando vai para Coríntios, ele percebe que, opa, né, não é por aí, né, parece que ele aprende com essa primeira experiência, né, eu tenho essa impressão, posso estar errado, mas eu tenho a impressão que ele aprendeu com essa primeira experiência ali, e aí em Coríntios ele se corrige, né, e parece que ele, ó, agora eu venho a vocês como, né, deixando o Espírito Santo falar, né, não estou usando da minha sabedoria para tentar convencê-los, né. Exatamente. Se nós fizermos uso apenas da palavra numa pregação, nós estaremos sendo bíblicos e acredito que também espirituais, porque a palavra não precisa de nenhum acréscimo. É claro que a gente precisa viver um equilíbrio. Essa ideia de um evangelho saudável, hoje, tá? Vamos pegar o contexto de hoje, né? De todo esse estouro da bolha, né, o pentecostal, que tem muita gente saindo, pode fazer com que as pessoas, né, a gente conhece, sabe, né, como é que funciona. As pessoas podem ir para um outro extremo, né, de achar que toda experiência, ela é carnal. Não, o Espírito Santo está no meio da igreja. O Espírito Santo, a igreja precisa fluir no Espírito, né? Então, isso é uma tendência natural de quem olha para uma experiência neopentecostal e diz, poxa, tudo aquilo que eu vivi ali
está em xeque. E agora eu me jogo para o outro lado e rejeito, né? Não rejeito, mas me bloqueio para tudo quanto é possível ação do Espírito. Não, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Claro que a Bíblia vai falar que o Espírito é sujeito ao profeta, mas Paulo também fala que fala de uma vida de Espírito, fala de andar no Espírito, fala de fruto do Espírito, fala de dom do Espírito. Então, ou seja, precisa ter uma comunhão com o Espírito, né? E em relação à palavra, acho que isso muito mais até pela questão de que é o próprio Espírito quem convence o homem, né? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a nossa função qual é? Pregue a palavra, né? Como dizia, acho que era John Wesley, né? Ponha fogo no seu sermão, ponha fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo, né? Ou seja, a ideia do fogo no sentido de ser cheio do Espírito, né? Se não for um sermão vazio, apenas cheio de teoria, né? Ok, é a palavra de Deus, mas ele precisa provocar as pessoas ao final delas ouvirem uma mensagem. Bom, o que eu faço, né? Que caminho que eu tomo? Para onde eu vou depois de ouvir essa palavra? Pode falar, Felipe, depois o Ercio pode falar. Não, eu tava lembrando ali, inclusive, acho que foi o Thiago Kiffer, acho que fez uma publicação no outro dia a respeito disso, né? Porque existe, sei lá, a teologia do bem-estar. Hoje a gente deixou de pregar uma palavra de encorajamento. Exato. Porque tudo parece teologia do bem-estar. E tantas outras coisas que tem, por exemplo, a questão da oferta ali. Prosperidade, né? Porque eu fui abusado. Beleza, agora nunca mais vou contribuir porque eu fui abusado, entendeu? Não é isso, né? Justamente isso também, é usar a Bíblia da maneira correta para dizer, olha, beleza, aconteceu, mas o que a Bíblia tem como doutrina a respeito disso é outra coisa. Exatamente. A gente não pode se bloquear para isso, né? Eu citei esses dias o próprio exemplo da prosperidade, né? Porque parece que falar de prosperidade na igreja virou um pecado, né? Porque senão tu tá falando de teologia da prosperidade. Não. Olha o que o Senhor vai dizer para Josué. Não aparta da tua boca a lei desse livro, medita nela de manhã, de dia e de noite, para que seja próspero em tudo, ou, né, para que tenha sucesso em tudo, seja bem sucedido em tudo. Ou seja, a prosperidade é bíblica. Não essa teologia da prosperidade que muitos estão adotando. Pode falar, Erson. Eu acho que esse é o ponto, né? Tem que ter equilíbrio, né? Se eu fosse usar um exemplo aqui, por exemplo, na minha oficina, eu tenho um painel cheio de ferramentas, né? Chaves de vários modelos, de vários tamanhos, cada um serve para uma coisa. O Evangelho eu vejo assim. O Evangelho ele é muito elástico, né? Ele tem muitos assuntos, que nem o irmão falou ali, sobre teologia, sobre encorajamento, Eu acho que se a gente pegar sempre a mesma ferramenta, a gente só vai atingir um alvo, né? Então, a gente tem que ter a mente aberta, a ponderar, equilíbrio. Eu acho que esse é o caminho, né? O equilíbrio, o ponderamento e usar de todas as ferramentas da melhor maneira. E o ponto é que nem o pastor falou, tem que surtir, como se dizia, né? Tem que largar pensando, né? Chegar no final de tudo, a pessoa tem que saber, agora, o que eu faço, para onde é que eu vou, mudo, não mudo, fazer o bom uso de todas as ferramentas, né? Assim como a Bíblia diz que a palavra é boa, né? Para ensinar, para repreender, para todo tipo de... Então, é uma ferramenta que tem que ser bem manuseada, né? E a gente tem que entender, ter esse equilíbrio. Exato. Só ali para complementar, exatamente o que o irmão está dizendo, né? Tem exemplos de lugares onde Paulo foi para exortar porque precisava exortar, mas foi em lugares que ele foi encorajar porque precisava encorajar, né? Então, às vezes a igreja está precisando de encorajamento e aí a gente vai exortar, entendeu? Ou o contrário também, né? Então, Exato. acho que esse equilíbrio é fundamental. Exortar significa encorajar, é a mesma coisa. Boa. Mas eu entendi. Eu acho que realmente a Bíblia fala, a Bíblia tem essa versatilidade, né, de realmente
ser uma palavra de encorajamento, de confronto, ser uma palavra, né? O próprio Senhor vai dizer para Josué, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo, né? 3 vezes, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, né? Ou seja, é encorajamento. Então, a Bíblia é encorajamento. Mas sempre com um propósito, né? Encorajamento para um propósito. Pode falar, Cristian. A gente já vai para a página 55. Bem rapidinho aí, o Hertz falou ali de manejar bem a palavra, né? Tem um versículo ali que fala isso, né? Que não sei se é presbítero, que o que a adjetivo diz que ele saiba manejar bem a palavra, né? Então a importância, né? A responsabilidade de uma pessoa que vai pregar, né? Que ela precisa saber manejar bem a palavra, senão ela não... É que nem, vamos dizer, o Hertz entregou uma moto lá para ele tem que saber manejar bem aquelas ferramentas para poder ter um resultado na moto, né? Para poder estar... E assim é a palavra. Se não tem esse manejo, né? E claro, tudo a capacitação pessoal da pessoa e mais a ação do Espírito Santo, né? Exatamente. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tendo que se vergonhar e maneje bem a palavra da verdade. Vamos lá, página 55. Agora ele fala sobre a veracidade das Escrituras. Tá, primeiro ponto. Deus não pode mentir nem falar com falsidade. Muito interessante isso aqui. A essência da autoridade das Escrituras é a sua capacidade de nos constranger a acreditar nela e a obedecê-la e de igualar esta fé e obediência à crença no próprio Deus e na obediência a ele. Por causa disso, é necessário considerar a veracidade das Escrituras. Se não considerarmos verdadeiras todas as partes das Escrituras, certamente não conseguiremos acreditar nelas. Então, parte do pressuposto que, se é a palavra de Deus, ela é a verdade. Deus não mente, né? A própria palavra vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, então a palavra ela é a verdade. É bem diferente de dizer assim, é uma palavra verdadeira. Não, ela é a verdade. É diferente, né? Não é só uma palavra verdadeira, ela é a própria verdade. No mundo de verdades relativas, ela é a verdade absoluta, tá? O segundo parágrafo diz: já os escritores bíblicos afirmam várias vezes que as palavras da Bíblia, embora sejam escritas por homens, são as palavras de Deus. E é bom observar os textos bíblicos que falam sobre o caráter das palavras de Deus e aplicá-los ao caráter das palavras das Escrituras. Ou seja, né? E até eu grifei ele depois, ele diz, lemos em Tito que Deus que não mente, ou o Deus que não é mentiroso, tá? Então, qual é o caráter de Deus? Verdade, justiça. Né? E ao olharmos para as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar isso também. Verdade, justiça. Então, quando ele fala de caráter das palavras de Deus, né, aplicado ao caráter das palavras das Escrituras, certo? Ele vai dizer, já que Deus é quem fala por toda a Bíblia, então nenhuma parte dela é mentirosa, visto que o próprio Deus não mente. Ele vai dizer, não há como as Escrituras conterem palavras falsas. Existe a menção de Hebreus 6,18 de 2 fatos imutáveis, o juramento de Deus e a sua promessa, sobre as quais é impossível que Deus minta. Nessa passagem, o autor não diz simplesmente que Deus não mente, mas sim que não existe a possibilidade de que isso ocorra. Ou seja, então, não é só dizer que a palavra é verdadeira, ela é a verdade. Ou seja, Deus não mente porque ele se cuida para não mentir, não. É porque a sua natureza é a verdade, ele é a própria verdade. Então, não existe a possibilidade que isso ocorra dentro dos atributos divinos, né? Não existe a possibilidade de Deus pecar. Mentir é pecar. Deus pode pecar? É claro que não. Né? Deus não peca. Existe uma impecabilidade divina em sua natureza. Tá?
Embora a referência imediata trate somente de juramentos e promessas, já que é impossível que Deus minta nessas declarações, então, com certeza, é impossível que ele minta. Né? Deus não vai descumprir da sua própria palavra, certo? Se alguém quer falar alguma coisa nesse tópico aqui, fica à vontade. Então, ele vai, depois de Deus não mentir nem falar com falsidade, para afirmar a veracidade. Portanto, tanto na parte como no todo, a Bíblia é verdadeira e totalmente isenta de erros. Ou seja, a Bíblia é inerrante. Uma vez que as palavras da Bíblia são as palavras de Deus, e já que Deus não pode mentir, nem falar com falsidade, é correto concluir que não há falsidade ou erro em nenhuma parte das palavras das Escrituras. Encontramos esse princípio em várias passagens da Bíblia. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinado. Ou seja, é palavra de Deus, é verdade, né? E aí é interessante que, embora o texto aqui diga que não há falsidade ou erro, podem existir erros de traduções, tá? Isso pode acontecer. Por exemplo, um texto pode ter sido escrito numa época e traduzido em outra em que o peso, a medida, a palavra tem uma variação, o hebraico tem uma variação, o grego já nem existe mais, o grego do Novo Testamento, chamado grego koiné, ele nem existe mais, né? Tem uma passagem que é muito interessante, que a palavra em grego é a mesma quando Jesus está na casa de Simão, o leproso. Daí alguém pode perguntar, tá, mas se ele era leproso, ele devia estar segregado. Ele não deveria estar no meio. Ele estava impuro. Né? Se ele era conhecido por leproso e Jesus curou ele, ou ele era um homem leproso e Jesus não curou? E aí, consequentemente, não poderia estar no meio de Jesus, no meio do povo. E aí a mesma palavra para leproso é usada para oleiro, fazedor de vasos. E o texto vai falar justamente em que uma mulher quebra um vaso de alabastro aos pés e derrama o nardo aos pés de Jesus. Então, a mesma palavra para oleiro e leproso muda só com um pequeno acento. Pode ser um erro de cópia? Pode. Muda a essência da palavra? Não. Que diferença faz se Simão era leproso ou era oleiro? Se a essência da palavra está mostrando ali outra coisa. Erros de tradução podem acontecer, tá? Vai lá. O que Jesus disse? Boa. Na questão das promessas, eu vejo assim, olhando num panorama assim, muitas igrejas usando promessas do Velho Testamento, assim, que se referiam muito ao povo de Israel, aos judeus, e aí trazendo hoje, passando por cima do próprio Jesus e da nova aliança, né? Isso é uma coisa que também eu tenho percebido, assim, não sei se eu estou certo, estou errado, pensar assim, né? Mas para mim, as promessas de Deus, elas estão todas em Cristo, né? O que estava no Velho Testamento, no próprio êxodo do povo, tudo mais, Deus parecia que ele tinha um relacionamento com o povo, assim, de promessas mais diretas ao povo, né? E o Novo Testamento, hoje, ele traz as promessas em Cristo Jesus, mas mais para a nossa vida vindoura, né? Porque, na verdade, se nós cremos em Cristo, nós podemos sim ter cura, ter êxito, ter prosperidade, mas na verdade eu vejo assim, Cristo veio mais para que a gente realmente tenha o benefício pós, né? E onde que o Velho Testamento Deus assim dava mais o benefício imediato às pessoas, né? Mais naquilo que as pessoas precisavam, assim como nação, e eu não sei se eu estou certo olhar dessa maneira, mas é o que mais ou menos assim eu entendo. Não, tá, tem todo um sentido essa, porque assim, né? Nós temos
existem algumas vertentes escatológicas, né, que olham, por exemplo, para Deus operando em dispensação ou para Deus sendo operando em aliança. Nós chamamos dos aliancistas, né? Então, quando a gente olha para todas essas vertentes escatológicas, há sempre aquela divisão, Israel e igreja. Tá? São dois povos diferentes, eles, o contexto final do fim dos tempos é igual para os mesmos povos? Não. É claro que tem muita coisa relacionada a Israel que pertence a Israel, né? São promessas a Israel que não são promessas à igreja. Né? Isso está muito claro. Né? Textos, quando Israel estava no cativeiro, eram promessas para Israel. Né? A gente chama isso de anacrônico, né? Tentar encaixar na cronologia da igreja algo que era somente para Israel. É algo, às vezes, uma tentativa um pouco equivocada, né? E isso, de certa forma, se torna um problema, porque as pessoas acham que, realmente, aquilo é para a igreja. Isaías, comerei o melhor desta terra. Poxa, né, esse comer o melhor desta terra tinha um contexto muito específico para um povo que estava indo para o cativeiro, né, que estava passando por uma série de problemas e fomes, e aí havia uma promessa, se houvesse um arrependimento genuíno, de comer o melhor da terra, né? Então, daí o pessoal usa, Deus te colocou por cabeça, não por cauda. Né? Uma série de questões que acabavam, dentro de um contexto, sendo muito específicas para Israel. Fala, Tiago. Só para complementar, isso tudo, eu estou, sabe assim, encaixando naquilo que é a veracidade da palavra, né? Exato. A palavra não deixa de ser verdade, aquilo que Deus prometeu, mas é ter a consciência de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Só para complementar. Exato. Esse texto de Isaías 1,19, cara, a gente já sabia de cor, né? Mensagem de oferta no meio do culto, esse aí era um dos preferidos, sempre, né? E aí, quando eu comecei esse processo de, né, mais crítico, né, vamos dizer assim, da minha fé, eu fui ler, então, o versículo 18 e todo o capítulo 1º, né? E aí tem a compreensão disso que o pastor falou agora, né? Então, acho que esse movimento hoje de judaização da igreja, né, principalmente das igrejas neopentecostais, né, acaba indo buscar no Velho Testamento, como o Ercio falou, né, essas promessas que eram imediatas, que eram para o povo, que eram em virtude do exílio, que eram em virtude de um possível do êxodo, era em virtude de, enfim, de toda a situação do povo de Israel no passado, né. E um texto que me lembrei agora quando o Ercio estava falando sobre isso é aquele de Paulo, quando ele fala, né, se nós esperarmos em Cristo somente pelas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, creio, né, assim como o Ercio falou, que as promessas e tudo que a nova aliança ela vem para apontar para um futuro, vem para apontar para, né, para a eternidade, né? E claro, Deus pode nos abençoar aqui, sim, pode, né? Jesus fala, né? Se ele não cuida dos pardais, cuida dos lírios do campo, não vai cuidar da gente, né? Mas o problema é essa inversão de valores, né? A gente acaba se apoderando dessas promessas, pensando que eu vim para vos dar vida e vida e abundância. Mas vida e abundância quer dizer que é as coisas dessa vida também, quer dizer que é riqueza, quer dizer que é casa, quer dizer que é carro, né? E aí acontece essas distorções, né? De entendimento, né? Uhum. Pode falar, Felipe. Não, sobre exatamente isso que o pastor Thiago está falando, eu tenho uma convicção pessoal que é isso, tá? É sobre isso que estava se referindo, né? É sobre o futuro e não sobre o presente, né? Porque, tipo, até Jesus deixa claro que a gente teria aflições, né? Então, ou seja, a gente não vai viver em plenitude aqui, né? Não tem como a gente viver em plenitude. Mas, a partir da segunda vinda, aí a gente já está falando de um outro cenário. Eu acho que essa é a promessa, entendeu? Por isso que ela é esticada, né?
Ela vem desde o Velho Testamento e ela passa pela Nova Aliança e ela é futura. Eu acho que eu vou mais ao encontro disso que o pastor Tiago está falando aí. Não, exato, Tem coisas que são pontuais, né? E aí, claro, a gente tem que olhar o contexto. Tem coisas que realmente não se cumpriram e aquilo que eu digo, a escatologia, ela está desde Gênesis, né? Então, desde Gênesis, tu tem palavras escatológicas ali apontando para o futuro. Esse entendimento. Que promessa é essa? Né? Para quem é? Qual é o contexto dela? Há promessas com, a gente chama de dupla ação, né? Onde tu tem lá uma profecia, por exemplo, que era um espaço de tempo curto, mas também apontava para o futuro, né? Principalmente quando Jesus está ali em Mateus 24, falando sobre os sinais dos tempos, né? Já era para um julgamento curto que viria para Jerusalém até 70 depois de Cristo, mas era também projetando para o futuro, para um cumprimento onde as coisas se culminariam para o final. Então, claro, tem que ter esse cuidado, né, de olhar o texto e realmente entender, para não daqui a pouco estar fazendo uso de um texto que não tem aplicação para nós nesse momento, né? Pode ser para o futuro, era para Israel, ou daí para a igreja, enfim, tem que cuidar para justamente entender isso. Daí lá no final da página 55, ele vai dizer: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 30, né? Não são somente algumas palavras da Bíblia que são verdadeiras, mas todas elas. Então, fechando esse tópico 2 aqui, ou seja, a Bíblia toda é verdadeira, isenta de erros. Tá? Há promessas, sim, e há promessas para povos distintos. Né? Tanto que existe, para o povo de Israel, poxa, teve o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Então, são pactos que, de certa forma, haviam promessas sendo realizadas e promessas que, né, se cumpriram no curto prazo e outras promessas que nem se cumpriram ainda, né? Ok? Página de número 56, ele vai dizer: as palavras de Deus são padrão definitivo da verdade. E aí, João 17, Jesus ora ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse versículo é interessante porque Jesus não usa um adjetivo como aletinos, ou aletes, né, que é verdadeiro, como era de se esperar, para dizer sua palavra é verdadeira. Em vez disso, ele usa o substantivo aletheia, que é verdade, para dizer que a palavra de Deus não é simplesmente verdadeira, ela é a própria verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade, né? Logos. Aí, o próprio Cristo também se intitula como a verdade, né? Ele é a palavra, ele é o Logos de Deus, né? Isso faz uma diferença enorme, porque essa afirmação não nos leva a pensar sobre a Bíblia somente como verdadeira, como se ela encaixasse em algum padrão superior de verdade. Pelo contrário, ela nos incentiva a pensar na Bíblia como padrão definitivo da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus e é a palavra de Deus que acaba definindo o que é verdadeiro e o que não é. Achei muito importante isso, porque o que ele está enfatizando que podem existir padrões de verdade quando a gente olha, a Bíblia é verdadeira. Não, a Bíblia é o padrão superior da verdade. Então, ela diz o que é verdade e o que não é verdade. A todo, né, a respeito da igreja, a respeito do futuro, a respeito das nossas vidas, a respeito das promessas, a respeito de tudo que ela abrange, né, de tudo aquilo que foi revelado, tudo aquilo que está escrito, tá? Por isso devemos considerar a Bíblia o padrão definitivo da verdade, o ponto de referência por meio do qual se avaliam todas as alegações da verdade. As que se encaixam nas Escrituras são verdadeiras, as que não se encaixarem são falsas. Então, qual é o padrão da igreja? Qual é o padrão para a igreja? Qual é o padrão que Deus estabelece para o seu povo? Qual é o processo de salvação?
o padrão correto, a verdade, é o que a Bíblia afirma como verdade. Né? Aquilo que não se encaixa na verdade bíblica, o próprio texto diz, né? São falsos. Tá? Então, embora seja uma tarefa um pouco complexa, enxergar o que é verdade e o que não é, basta apenas comparar as Escrituras. Era o que os apóstolos faziam. Né? Um bom texto e um exemplo disso são os bereanos. Né? Ouviu o que Paulo falava, espera um pouquinho, bonitas palavras. Deixa agora nós olharmos para o texto aqui, abrir o rolo, né? Verificar se realmente o que tu está dizendo tem base, né? Não contradiz as Escrituras. Então, é isso importante de verificar o que ele chama de doutrina da veracidade absoluta das Escrituras. Tá? E aí ainda fala sobre a sociedade moderna tem criado um ponto de vista chamado pluralismo, né? O pluralismo é a visão de que toda pessoa tem uma perspectiva sobre a verdade que é tão válida quanto a perspectiva de todas as outras. Por isso, não devemos dizer que nenhuma religião nem nenhum padrão ético é incorreto. Ou seja, totalmente, né, fora do que a Bíblia fala a respeito da verdade. A gente diz, ouve falar, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, há um caminho. A Bíblia é muito clara nisso. Então, não tem essa relativização. Cada um tem a sua verdade e nós temos que, óbvio, né? Dentro de uma sociedade que a gente vive, tu vai respeitar, mas não é verdade. Biblicamente falando, pode ser uma verdade para o contexto que ela vive, ela acha que é verdade, mas espiritualmente, biblicamente falando, a verdade é uma só. É aquela que está, né, revelada nas Sagradas Escrituras. Tá? Aí na página 57, ele vai dizer que o pluralismo trata somente de um aspecto de toda uma cosmovisão contemporânea denominada de pós-modernismo. O pós-modernismo não se limita a defender que não há como encontrar a verdade absoluta, mas chega à conclusão de que ela não existe. Né? É a sociedade que a gente vive hoje. Né? O que é verdade? Quem pode dizer o que é verdade? E cada um tem sua verdade. E mais, né? Por cada um ter a sua verdade, uma verdade única como padrão, numa sociedade pós-moderna, não existe. Né? E aí ele finaliza esse item 13, eu abro se alguém quer comentar alguma coisa. Com certeza, essa cosmovisão é diametralmente oposta à visão cristã, que vê a Bíblia como a verdade que nos foi dada diretamente por Deus. Então, quando a gente diz que a Bíblia é a nossa fonte, única fonte de fé e de uma vida prática, nós estamos dizendo que ela é a verdade, né? E nós adotamos ela como padrão para uma vida de homens e mulheres tementes a Deus. Então, dentro da cosmovisão cristã, não existe espaço para uma verdade relativa, não existe espaço para interpretações da verdade. Pelo contrário, a verdade é Cristo, tá? E a verdade é uma pessoa. Ele diz, eu sou a verdade. Tá? Alguém quer colocar alguma coisa sobre esse ponto 3? As palavras de Deus são o padrão definitivo da verdade? Pode falar, Erson. Essa questão do pós-modernismo, o problema é que não há divisão, né? Do que é mundo e do que é igreja, né? E hoje isso tem se misturado, né? Então, essas verdades absolutas sobre assuntos, né? Por exemplo, vamos aqui falar abertamente, homossexualismo, né? Nós 3, 4 que estamos aqui, podemos ter 4 opiniões diferentes. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Né? Não fala especificamente? Tranquilo. Mas tem coisas que a Bíblia fala especificamente. Né? Alcoolismo, então, a opinião de nós homens é uma coisa, mas palavra de Deus aí é outra. Eu posso achar uma coisa, mas a palavra de Deus, eu vou ali, leio e vejo que eu sou confrontado. Mas é isso que está havendo
essa mistura, sabe? Para agradar as pessoas, né? Tá sendo misturado, assim, passado o pano, como se diz, né? Então, não estou falando de nossa igreja, mas sim de uma visão geral da igreja brasileira hoje, né? É um grande erro isso daí, porque disse, vamos aceitar, né? Mas o que a Bíblia fala mesmo? A pessoa eles têm largado a verdade da Bíblia, né? O que a Bíblia, o que Cristo quer, o que Deus quer para nós, né? Como ética, como moral, né? Isso tudo tem sido complicado de lidar hoje em dia e até falar abertamente sobre isso. Eu acho que uma das grandes perseguições do Evangelho vai se iniciar aí. Exato. Porque qual é a verdade bíblica em relação a isso? E ela é imutável. Deus criou homem e mulher. Né? A Bíblia diz macho e fêmea os criou. Então, não existe outra opção. Né? O homem tenta reinventar e se criar, né, se colocando no lugar de Deus. Né? Qual é a questão do pós-modernismo? Né? Que também é o chamado novo iluminismo. É a ideia não é o homem que é o centro, o homem é Deus. É o homem que decide, é o homem que cria, o homem que governa, o homem na busca incessante de tomar, né, desde a Torre de Babel lá, na busca incessante ou até antes, né, Éden, né, na busca incessante de tomar o lugar de Deus. Pode falar, Thiago. Isso que o Erso comentou, acho que a gente acaba voltando e esbarrando naquele assunto, né? As igrejas que acabam relativizando esses assuntos justamente são igrejas que têm uma vertente onde a Bíblia ela não é a verdade. Ela contém a verdade, ou enfim, né? Relativizam a escritura dessa forma e acaba abrindo esses precedentes, né? Como o Erso falou, para nós aqui, que a gente assume e crê que a Bíblia ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, a gente não tem dúvida quanto alguns, né? Quanto a esses homossexualismo, ou qualquer outro tema que a gente vai para a escritura e a gente tem a resposta, né? Exato. Mas quando há essa relativização, né, onde há esse passar de pano, né, onde há essa coisa, é justamente em lugares onde a Bíblia ela não é a verdade. É tratada como conter a verdade, enfim, né? Tem que buscar a chave hermenêutica correta, né? Enfim, toda essa interpretação que acabam fazendo para relativizar, né? Exatamente. E aí é o grande problema, quando se relativiza o texto e se tenta acomodar o texto, aí a gente sofre justamente esse problema de ver que a palavra contém, a Bíblia contém, não é a palavra, né? É o que eles acabam afirmando. E aí entra o próximo ponto, que será que algum fato novo poderia desacreditar a Bíblia? Será que poderia ser descoberto algum fato histórico, científico, novo, que desacreditasse a Bíblia? Diante do que acabamos de expor, podemos dizer com certeza que isso nunca poderá acontecer. Na verdade, é impossível. Né? No caso de se levantar algum fato com o potencial de desacreditar as Escrituras, deduzimos que, se entendêssemos as Escrituras adequadamente, esse fato é necessariamente falso, porque Deus, o autor das Escrituras, conhece todos os fatos verdadeiros do passado, do presente e do futuro. Pelo contrário, né, aí vem os rolos de Qumran, né, em 1940, 48, 50 ali, que trazem com exatidão os manuscritos que se tinha como os mais antigos. Né? O povo tinha ali o costume de, à medida que os rolos ficavam gastos, a comunidade ali dos essênios, eles guardavam em vasos e alguns enterravam, outros foram escondidos em cavernas, e ali foram mais de uma dezena de cavernas que foram encontradas com manuscritos antigos que, pelo contrário, comprovam a veracidade do texto bíblico. Então, não tem nenhum fato que poderia, e até porque sempre existiram homens que tentaram não somente destruir a Bíblia, mas de desacreditar, né, de fazer com que a Bíblia fosse desacreditada, né? E aí ele diz, não há como vir à tona nenhum fato de que Deus não tenha conhecimento há muito tempo e que ele não tenha levado em conta quando produziu as Escrituras.
cada fato verdadeiro se trata de algo que Deus já conhece desde a eternidade. Por causa disso, esse fato não tem como desacreditar o que ele fala nas Escrituras. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso, que Deus, como autor da Bíblia, né, e na sua capacidade e nas suas qualificações como Deus, procurou, né, de certa forma, inspirar os autores para que não houvesse nenhuma contradição no texto bíblico. Né? O que há, às vezes, obscuro, pode ser resultado de uma tradução, de uma perda de uma capacidade de reproduzir aquele texto atualmente, mas os manuscritos, todos eles, né, não possuem nenhuma forma, nenhuma capacidade de serem desacreditados. E aí é interessante, né? Pode falar, Erson. Uma grande prova disso são muitos cientistas, né, que trabalham em favor de desacreditar a Bíblia, né? E o grande risco que eles correm é de se converter ao evangelho, que acontece com a grande maioria, né? E acabam se convencendo de tanto cavar, acabam se convencendo, né? Exatamente. Até ele cita aqui no finalzinho do parágrafo 57, ele está falando que a Bíblia não ensina que o Sol gira em torno da Terra, porque só usa as descrições de fenômenos tais como vemos a partir do nosso próprio ponto de vista, e não dá a entender que está descrevendo o funcionamento do universo a partir de algum ponto fixo, arbitrário, em algum lugar do espaço. No entanto, até o momento em que o estudo da astronomia avançou o suficiente para demonstrar a rotação da Terra em torno do seu eixo, as pessoas tinham por certo que a Bíblia ensinava que o Sol gira em torno da Terra. Portanto, o estudo dos dados científicos levou a um reexame dos textos bíblicos adequados. Por isso, sempre nos deparamos com algum fato que supostamente contradiz as Escrituras. Não podemos nos limitar a examinar os dados mencionados para demonstrar o fato em questão. Temos que reexaminar também os fatos bíblicos adequados para ver se a Bíblia realmente ensina o que pensamos que ela ensina. A Bíblia ensina o que pensamos que ela ensina. Então, quando Josué está enxergando, quando o autor bíblico está dizendo, o sol parou. Não, na visão de quem está olhando, o sol parou. O sol nasce num lugar, se põe no outro. Então, para quem está olhando do ponto de vista que está fixo num lugar, é o sol que se move. Mas aí, com o avanço da astronomia, a ciência entendeu, percebeu que a Terra gira no seu eixo. Então, é a Terra que está girando, né, e não o Sol que está girando. Mas aí, dizer que a Bíblia está equivocada, porque ela diz que ela ensina que o Sol gira, ela precisa, né, olhar para o contexto de quem escreveu, na época que escreveu. Né, na época que escreveu, não havia astronomia evoluída da forma como nós temos hoje. Né? Certo? Entramos na página 58 ali. Pode falar, Tiago. Não, eu só mostrei eles esse livro aqui, ele é de um ateu, né? O título é O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? Ele faz todo um trabalho, né, enfim, né, mas, cara, dentro daquilo que eu olhei, não é nada também, é erro de copistas, né, aí, sabe, nada que afete, vamos dizer, a fé cristã, né? Exato. Para ele, parece ser um trabalho fenomenal, né? Descobrir que a Bíblia se contradiz. Sabe, algumas coisinhas ali, mas que em nenhum momento, ao meu ver, né, afeta a fé de um cristão que tem como verdade a palavra de Deus e tem um relacionamento com Deus que não vai ser abalado por causa dessas picuinhas, né, que ele foi citando, entendeu? Um exemplo disso é quando o livro de Samuel, até foi a leitura dessa semana passada, o livro de Samuel fala em 70 carros, e Crônicas, que é a passagem sinótica, fala em 700. Só que são épocas distantes, onde se contava em dezenas. Então, não era 70 carros, era 70 dezenas de carros.
e aí o texto de Crônicas fala 700. Aí, por exemplo, então tem um erro aqui, a Bíblia está se contradizendo, fala 70, tu fala 700, não, mas, poxa, um pouquinho de esforço de interpretação, vai ver que são épocas diferentes. Ele tem uma parte que ele fala, quando Jesus diz que, quando ele faz a ceia, né, ele diz, não voltarei a beber do fruto da vide até que a gente, né, na casa de meu pai, enfim, quando nas bodas, né? Sim. E aí ele fala, então, ali que na hora da crucificação, quando dão o vinagre, né, que no original era vinho, né? Então foi mudado para vinagre para tentar justificar acomodar aquele primeiro ali, mas, cara, como se isso fosse alguma, né, tivesse alguma relevância, né? Exato, né? Tipo, poxa, né? E o beber vinho, né? Não é a mesma coisa que tu beber vinagre numa esponja. Vamos lá. Inerrância da Bíblia. E aí começa a ficar legal aqui, né? Qual é o significado de inerrância? Tá? Ele vai dizer, um elemento importante nesse assunto é a inerrância da Bíblia. Questão de grande interesse no mundo evangélico atual, porque a veracidade das Escrituras tem sido questionada em vários momentos e alguns deles até a abandonaram. Então, ele vai definir inerrância bíblica da seguinte forma: por inerrância das Escrituras, entendemos que os manuscritos originais não afirmam nada contrário aos fatos. Ou seja, tudo que a Bíblia narra é real e verdadeiro em relação aos fatos que aconteceram, né, quando o texto foi escrito. Então ele diz, a Bíblia sempre fala a verdade e a sua expressão é sempre verdadeira com relação a todos os assuntos. A Bíblia não esgota fatos sobre um determinado assunto, mas afirma ser verdade tudo o que ela fala sobre qualquer assunto. Então, tem assuntos que, né, a Bíblia não aborda. Né? Mas o que ela fala, ela é absoluta e ela vai, né, ser a verdade em relação àquele assunto. Por exemplo, a gente falou da eu nem gosto de homossexualismo, agora eu acho que é homossexualidade, né? Não sei qual é a expressão correta. Mas se tu entra em outras expressões, a Bíblia fala sobre os homossexuais, ok. Mas a Bíblia não fala a respeito dos pansexuais, ou a Bíblia não fala a respeito das outras letras lá, né, depois do L, G, P, né? Mas a Bíblia não vai falar sobre a respeito disso. Mas quando ela fala da sexualidade de um homem e de uma mulher, ela é absoluta. Né? Não há discussão. Macho e fêmea os criou. Né? Deus criou um casal. Há quem brinca, né? Se fosse para criar dessa forma, era Adão e Ivo, não era Adão e Eva, né? Então, ou seja, nisso ela é absoluta. É indiscutível. Né? E outra, mais ainda, cientificamente, biologicamente falando, né, a única forma da existência da vida é com homem e mulher. Então, e aí tem uma comprovação muito interessante a respeito disso. Pode falar, Erson. Agora o pastor falou, eu me lembrei de uma coisa, a gente levava a palavra nas clínicas, né? E aí, isso aí, parece que o inimigo sempre levanta um para, né, para contradizer a gente, né? A respeito principalmente do alcoolismo, né? E aí essa questão da ceia, né? O pessoal vinha, porque Jesus tomou vinho, né? Mas daí se você vê o contexto lá em Êxodo, né? E aí tem que ter um certo discernimento, né? A Êxodo lá explica sobre a época da Páscoa, sobre a ceia, e Jesus como um bom judeu, eu creio que ele não teria nada fermentado em cima da mesa ali naquele momento, né? Então ali já cai por terra toda a questão do vinho. E aí foi o que o pastor falou, né? Certos determinados assuntos, por exemplo, vai falar sobre droga, né? Mas não fala nada, a Bíblia não fala sobre maconha, não fala sobre cocaína, mas fala sobre princípios, né? Sobre os princípios de se manter sóbrio, de se manter em pé,
fala, essa questão do alcoolismo é muito forte, né? Isso aí é uma coisa assim que, para tu pegar uma pessoa com problemas assim e tu conseguir convencer ela assim, tem que ter realmente bastante paciência em saber levar. Porque fala, não adianta, a Bíblia não é específica, mas assim é questão de princípios, né? É questão que o princípio é não se alcoolizar, não se drogar, não andar pelo caminho errado. Aí quando a gente levava a palavra nesses lugares assim, muitas vezes assim era uma luta conseguir achar um caminho assim, mas sempre a palavra ela se autoexplicava e sempre conseguia a pessoa, alguns não entendem, né? Mas a grande maioria assim conseguia compreender através da própria palavra que ela se autoexplica, né? Exatamente. A palavra interpreta, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí tem questões que realmente, né, precisam ser esclarecidas e bem entendidas para que, à luz da Bíblia, para se não acomodar qualquer coisa que a pessoa queira, que a Bíblia diga em favor, talvez, de um erro, de um pecado, qualquer outra coisa que ela queira justificar, né, usando a Bíblia para fazer essa justificativa. E aí, claro, né, por isso que é importante a hermenêutica, né, entender o que o texto está dizendo. Certo? Aí ele vai falar sobre a inerrância, alguns pontos. Por exemplo, não há problema quanto ao fato de a Bíblia ser inerrante e, ao mesmo tempo, falar a linguagem comum do dia a dia. Isso diz respeito especialmente às descrições científicas ou históricas de fatos ou acontecimentos. A Bíblia pode falar sobre o sol nascendo e sobre a chuva caindo, porque é justamente isso que acontece na perspectiva de quem fala. Na ótica dessa pessoa, o sol realmente nasce e a chuva realmente cai. E essas descrições são verdadeiras, são descrições verdadeiras dos fenômenos naturais que o falante observa. Ele vai dizer, página 59, uma consideração parecida se aplica aos números quando são empregados em medidas ou contagem. Um repórter pode dizer que 8.000 homens foram mortos em uma batalha, sem dar a entender que contou cada um deles e que não era 7.999 ou 8.001 soldados mortos. Isso é verdade no que diz respeito a medidas. Se alguém disser, moro perto da biblioteca, ou moro a 2 quilômetros da biblioteca, ou moro a 2,1 quilômetros da biblioteca, ou moro a 2,71 quilômetros da biblioteca, todas essas 4 afirmações continuam a ser aproximações com um grau determinado de precisão. Ou seja, a Bíblia pode, né? E o relato que eu citei, por exemplo, de Samuel e Crônicas é um grande exemplo, porque, né, na perspectiva de cada autor, os próprios evangelistas, né, imagine, vamos pegar um exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, né, quem é que estava dos 3 junto com Jesus? Somente Mateus. Marcos ouve muita coisa, talvez até por intermédio de Pedro, e Lucas, né, por intermédio de Paulo. Então, eles não estavam lá. Então, poderia, e não nenhum problema. Olha, na perspectiva de Mateus, Mateus poderia ter contado a quantidade de pessoas. Olha, sei lá, né, havia 5.000 homens na multiplicação. Só que Lucas poderia, olha, tinha um relato aproximado de 5.000 homens. Estou dando um exemplo aqui, né? Só para dizer que isso não perde, a palavra não perde em nada, né, da sua veracidade, pelo contrário, né, ele vai falar no final desse tópico, dizendo o seguinte, não deve nos incomodar a afirmação de que a Bíblia é absolutamente verdadeira em tudo o que diz, e que ela usa a linguagem comum para descrever os fenômenos naturais ou dá aproximações ou números redondos quando o contexto permite. Será que tinha 5.000? Poderia ter mais que 5.000 homens. Poderia ter 5.235. Olhou, olha, fez um cálculo ali, deve ter uns 5.000 aqui. Então, essa aproximação não elimina o caráter da veracidade e também não desqualifica o escritor no sentido de que ele estava dando uma aproximação, né, principalmente porque os métodos de contagem naquela época, né,
vai contar um por um, tá? Não tinha como. Tá? Segundo ponto da inerrância é o que não há problema em a Bíblia ser inerrante e ainda incluir citações vagas ou livres. Em que sentido? O método pela qual a pessoa cita as palavras de outra se trata de um procedimento que varia de acordo com a cultura. Ou seja, né, vai colocar em aspas, vai escrever ipsis literis, ou vai citar uma outra pessoa. Então, cada cultura e cada época tinha uma forma, e isso também pode ser uma citação vaga. Né? Um bom exemplo são os próprios evangelhos. Há quem diga que Mateus e Lucas usaram como fonte o evangelho de Marcos. Por isso que 94%, 90%, 92%, 90% ou 92%, não lembro bem, do texto de Marcos aparece em Mateus e Lucas. Né? Agora, Lucas, metade dele não aparece nos outros evangelhos. João, por exemplo, só 6% aparece nos outros evangelhos. Né? Então, eram citações vagas, não tinha problema nenhuma de dizer aproximadamente, né, alguma coisa nesse sentido. Ele vai dizer, não se esperava que se citasse cada palavra de forma exata. Por isso, a inerrância mantém sua coerência, mesmo diante de citações vagas ou livres do Antigo Testamento, ou das palavras de Jesus, só para dar alguns exemplos, contando que o conteúdo não contrariasse o que foi originalmente dito. Então, o foco não está na quantidade de pessoas, o foco não está na quantidade, né, de quanto tempo, quantos anos, qual a distância, o foco está na mensagem que Jesus, ou os profetas, ou os apóstolos queriam transmitir com o texto. Né? Letra C. A presença de construções gramaticais raras ou incomuns na Bíblia é compatível com a inerrância, ou seja, parte da literatura, da linguagem das escrituras é elegante e excelente quanto ao estilo, enquanto outros escritos contêm a linguagem rústica do povo comum. Ou seja, palavras de Salomão, por exemplo, que era um rei, né, eram palavras, né, assim como as palavras de Paulo, né, recheadas e embelezadas pela questão literária da época. Agora, as palavras de Pedro, por exemplo, era algo mais, né, mais rústica, mais simples, mais do comum, do dia a dia. Aí na página 60, ele vai até dizer, olha, por exemplo, é possível que um caipira sem instrução em alguma área rural seja o homem mais digno de confiança da região, a despeito de sua gramática pobre, por ter alcançado a reputação de não mentir. De forma semelhante, existem algumas frases nas escrituras, nos idiomas originais, que são contrárias à regra da gramática, de acordo com as regras adequadas da gramática vigente na época, mas continuam sendo inerrantes porque são completamente verdadeiras. A questão não se relaciona à elegância no estilo, mas sim à veracidade no discurso. Né? O que o Gruden quis fazer aqui nesse tópico foi elencar pontos a favor da inerrância da palavra, né? Que mesmo podendo ser contraditório no primeiro momento, há diferenças nas quantidades, nas distâncias, na gramática utilizada, isso não afeta de forma nenhuma a inerrância da palavra de Deus. Certo? Alguém quer colocar alguma coisa aí? Não? Alguns desafios atuais da inerrância, eu acho que a gente deixa para a semana que vem, porque daí são cinco tópicos, né? E aí, senão a gente fica no meio do caminho aí, já chegamos quase no horário, e depois alguns desafios atuais da inerrância e problemas envolvidos na negação da inerrância.
A gente encerra essa parte da inerrância e vai para o capítulo 3 sobre a clareza, a necessidade e a suficiência da Bíblia, né? E aí encerra essa primeira parte, que é a respeito da doutrina da palavra de Deus. Depois vem a doutrina de Deus, né? Certo? Alguém quer colocar alguma coisa aí a respeito? Deixa eu só marcar onde a gente parou, para eu lembrar depois. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. E nós fechamos. Ninguém quer falar, vou falar então. Mas falando sério, um ponto dessa questão de inerrância e de olhar para a forma de que como os autores se expressam, né? A gente vê exemplos bem expressivos, principalmente no livro de Apocalipse, né? Tu vê a visão de um homem há 2000 anos atrás, né? Como o livro dos profetas também, onde ele profetiza que Israel ia ser reconstruída, que os homens iam chegar em asas de pomba, né? Aí imagina-se como é que um homem daquela época vai imaginar Deus mostrando um avião para ele, no caso, né? Que seria, como é que ele expressaria isso, né? Como nós expressaríamos uma coisa que a gente nunca tinha visto ainda, né? São coisas assim bem interessantes da palavra, né? Que ao primeiro leite que a gente toma, a gente acha estranho, né? Mas aí depois, com um estudo desse, assim, as coisas vão se explicando, né? Vai clareando a mente da gente, né? Exatamente, pensa assim, imagina João, 96 depois de Cristo, tendo uma visão do futuro, né? Cara, não tem... Ele vai usar o vocabulário que ele tem ali para tentar explicar. Viu um mar de vidro. Como assim mar de vidro? Que mar de vidro é esse que tu viu? Então são palavras, expressões que realmente ele explica com o vocabulário que ele tem, né? Então esse é digamos assim, um grande mistério da própria revelação da palavra de Deus, né? Então realmente, é o que faz da Bíblia ser o livro que ela é, né? Porque realmente a palavra de Deus, da forma como ela foi revelada, traz isso para o entendimento da época, mas projetando o futuro. Mais alguém? Fala, Christian. Um ponto interessante ali que a gente falou hoje, da diferenciação da palavra logos para rema. Sim. Eu tenho a palavra logos, né, pelo que eu entendo ali, seria toda a Bíblia, né? E a palavra rema, ela tem naquele versículo, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Só que aí na tradução dessa dali em palavra, no único lugar que está escrito, digamos, rema, né? Que então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela revelação de Deus. E aí, não sei, nesse tempinho que a gente tem aí, né, seu... Não, sim, esse jogo de palavras do grego existe, tá? Mas o problema de hoje é olhar como rema uma revelação que ninguém havia recebido. Ou seja, olha, vou entregar um rema hoje aqui de algo que Deus me revelou a respeito da palavra. E é o que acaba acontecendo muito no meio neopentecostal, né? Logos, sim, né? Logos é a palavra, né? Agora o rema é a revelação, ok? Isso não descaracteriza o que nós chamamos de da etimologia da palavra no grego, né? Agora, tem a questão toda da forma como se utiliza hoje, né? De olhar rema como, olha, eu vou entregar para vocês aqui algo que Deus, né, uma chave secreta que Deus me revelou hoje, e é um rema. Né? Aí as coisas começam. Eu acredito que o rema é algo do... Bom, valeu, Edson. Deus abençoe. O rema é algo assim, que o Espírito Santo vai te trazer luz à palavra, né? Eu vejo que é dessa forma, como se ativasse a logos para aquele momento, né? Eu vejo assim, vou dar um exemplo. Um versículo normal, logos, só que
Espírito Santo usa para ministrar naquele momento em específico. Eu vejo dessa forma, Rema, não como algo novo, né? Não como algo imaginário da cabeça da pessoa que está recebendo, mas vou dar um exemplo, uma revelação específica. Pode ser. Não podemos Assim, esquecer. tentar explicar. Não podemos esquecer que quando ela fala sobre revelação, revelação é a palavra, tá? Ou seja, aquilo que Deus revelou já está revelado. Aí isso é iluminação, tá? São 3 fases. A inspiração, que os autores bíblicos receberam e não existe mais. O registro da revelação que eles receberam, né? E a revelação está fechada. E aí a inspiração, que é essa iluminação por parte do Espírito Santo. Ele nos ilumina para que a gente possa compreender a revelação. Tá certo, tá no caminho. Não, dessa forma, sem ser nada imaginário, né? Vou fazer, tive uma revelação aqui, vou fazer um ato profético agora, né? Não, essas coisas aí, eu não vou muito na pilha, né? Eu digo assim... que bom, né? Eu digo de um versículo, né? Vou dar um exemplo assim, que é justamente essa palavra, iluminação. Vou dar um exemplo, algo que o Senhor quer falar comigo, vamos dizer, essa semana Deus está falando comigo sobre santidade, né? Eu vejo dessa forma. Aí porque aí é uma fé ativada, digamos, né? É que nem sobre as obras mortas, sobre obras mortas, né? Então seria, vamos dizer assim, como se fosse Deus te dando, que nem diz, a luz naquele momento para que precisa, né? Uma palavra específica para uma situação específica, uma direção que Deus vai dando para poder empregar a fé, né? Vou dar um exemplo. Que nem Jesus chegou para Pedro e falou, vem, anda sobre as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas aí, vamos dizer, tem vários exemplos, vamos ver, o que eu li num livro, né? De um ônibus, que aí eles ficaram lá por causa das enchentes, e aí teve lá o líder que falou, não, assim como Pedro andou sobre as águas, nós vamos andar sobre as águas. E aí foi e afundaram, né? Mas então, digamos, aí como eu vejo como rema, né? Essa parte, que nem ali Jesus, naquele momento ele falou, vem, Senhor, mas não que a gente tem que sair depois, Pedro andou sobre as águas, eu vou sair andando também, né? Ou Moisés abriu o Mar Vermelho, agora eu vou abrir o Mar Vermelho. Né? Então, é a forma de aplicar isso, né? Aí o logo seria o todo, né, da palavra. Exato. E a iluminação, a revelação para algo específico, né? É isso aí. Tiago, quer falar alguma coisa? Não? Vai lá. Não, eu ia falar, mas daí depois o senhor acabou respondendo ali, era na mesma linha. Beleza. Gente, no próximo encontro, eu queria que vocês, até para não ficar só eu lendo, daqui a pouco a gente poderia dividir aí, né, para que vocês também fizessem seus apontamentos e né, olha, um lê um tópico, faça o apontamento, a gente debate. Não ficar só eu, porque daqui a pouco eu faço uma leitura, olho para um tópico, mas vocês grifaram outras coisas, né? E aí, para a gente fazer esse nosso processo mais dinâmico, o que vocês acham? Pode ser? Já que nós estamos aqui, eu já gostaria até de deixar, de repente, o Felipe com alguns desafios atuais da inerrância, página 60, vai até a 65. Deu o Tiago com os problemas envolvidos na negação da inerrância, que vai da 65 a 68, e daí depois o Christian pode pegar, se a gente conseguir entrar no capítulo 3, na letra A, deixa eu ver onde é que vai a letra A. Letra A. Isso, pode ser a letra A, Christian. E daí é da página 72 a 77. Tá? E daí fica mais fácil também, a gente vai, né, circulando o debate para que não fica só eu aqui anotando e debatendo, e a gente acaba tendo uma participação mais efetiva de todos.